Deus possa abençoar. Eu só gostaria que a igreja estendesse as suas mãos para cá e abra o teu coração para a palavra do Senhor, que até agora nós falamos com Deus, né? Nós cantamos, nós dizimamos, oramos, mas agora é hora do Senhor falar com você. Abra a tua mente, o teu coração, para que a palavra possa, achar guarida em vosso coração. Estenda as mãos para cá, vamos orar. Pai amado, Deus de todo poder, Deus de toda graça, nós queremos apresentar o teu servo na tua presença nesta hora, Pai. Que não haja impedimento da tua palavra de entrar aos nossos corações, ao coração do teu povo que aqui está presente, Pai. Usa o teu servo com graça, com conhecimento, ó Deus, que a tua palavra, Senhor, possa fluir em nossos corações, ó Pai. Que não haja impedimento, que o inimigo não possa atrapalhar, qualquer levante do inimigo nesta hora possa cair por terra, Senhor, para que a tua palavra possa falar profundamente aos nossos corações, Pai. Usa-nos, usa o teu servo, em nome de Jesus, nós te oramos hoje e sempre. Amém. Deus abençoe. Glória a Deus, aleluias. Santo, santo, santo é teu nome, Senhor. Aleluias. Amados, confesso que há um peso sobre os nossos ombros, porque é sempre uma responsabilidade muito grande estar trazendo a palavra do Senhor. Amém? Nessa noite eu queria falar sobre atalaia. Quem aqui já ouviu falar essa palavra, atalaia? Sabe o significado dessa palavra? O peso que essa palavra tem? O ministério que representa ser atalaia do Senhor. Então nós vamos cansar de ouvir um pouquinho de falar dessa palavra. Eu quero aqui tomar liberdade, pedir permissão ao pastor Ednilton. Queria que o nosso irmão Dessander já estivesse aqui também, nos honrando com a presença dele. O Dessander, apesar do ministério dele ser itinerante, vive viajando, né? Mas é um irmão agapiano nosso, amém? Nós não abrimos mão dele nesse Brasil não, tá? E prepara que convites internacionais vão vir aí, em nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Aleluias. Cadê os intercessores? Quem está de pé na intercessão? Uma irmã ali, outra ali. Mesmo que você hoje não esteja em disponibilidade, mas eu queria pedir um favor, que esteja intercedendo em espírito pela nossa vida, porque Deus tem coisas grandes para fazer aqui nessa noite. Amém? Abra sua Bíblia, livro do profeta Ezequiel, capítulo 33. Eu gosto do púlpito cheio, porque aqui é como se estivesse na cova dos leões, e tendo vários Daniéis do lado, a gente fica mais à vontade. Amém? Glória a Deus. Livro do profeta Ezequiel, capítulo 33. Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel. Antes do livro Daniel. Amém? Vai dando glória a Deus aí. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Santo, santo, santo é teu nome. Oh, glórias. Aleluias. A gente vai estar decorrendo o capítulo 33 para a gente ganharmos tempo e para que os irmãos possam entender um pouco daquilo que Deus quer falar aos nossos corações nessa noite. Amém? Aleluias. Fecha teus olhos, deixa eu orar primeiro. Soberano e eterno Deus, Pai, chegou o momento em que o Senhor vai falar conosco. Pai, entraram pessoas aqui com o coração aflito, Senhor, ansiosos, mas que nessa noite nenhuma preocupação, nenhuma ansiedade venha tirar a palavra do Senhor. Pai, que o Senhor abra nosso entendimento, ó Pai, que nós venhamos, ó Pai, ter discernimento espiritual da Tua palavra, que nós possamos sair daqui renovados, porque é noite de renovo espiritual. Pai, aqueles que entraram aqui, Pai, desanimados, caídos, o Senhor levanta, Senhor, que o Senhor levanta no meio do Teu povo, Senhor, atalaias do Senhor, que vão fazer a diferença na obra do Senhor. Por isso, ó Pai, nos enche da Tua unção, Senhor, nessa noite, com autoridade, com unção. Por isso, ó Pai, em nome de Jesus, abençoa este culto, para a glória e honra do Senhor Jesus. A palavra do Senhor diz em Ezequiel, capítulo 33,
as profecias da restauração de Israel, ou seja, o que nós vamos ler aqui é um livro profético. A nomeação de Ezequiel como atalaia. Então, aqui Deus vai nomear o profeta Ezequiel como atalaia. Já não bastasse ele ser profeta, mas aqui pela segunda vez, porque no capítulo 3 de Ezequiel, Deus levanta o profeta Ezequiel como atalaia no meio do povo de Israel. E agora no capítulo 33, Deus vai nomear novamente Ezequiel como atalaia do Senhor. Amados, Deus te deu um ministério, amém? Deus tem outro ministério para a tua vida nessa noite, amém? Versículo 1, veio a mim a palavra do Senhor, dizendo, filho do homem, fala aos filhos de teu povo e dize-lhe, quando eu fizer vir a espada sobre a terra, e o povo da terra tomar um homem dos seus limites, e o constituir por seu atalaia, em outras traduções vai estar sentinela ou vigia, e vendo ele que a espada vem sobre a terra, tocar a trombeta e avisar o povo. Versículo 4, se aquele que ouvir o som da trombeta não se der por avisado e vier a espada e o abater, o seu sangue será sobre sua cabeça. Ele ouviu o som da trombeta e não se deu por avisado, o seu sangue será sobre ele. Mas o que se dá por avisado salvará a sua vida. Mas se o atalaia ou o sentinela vir e que venha a espada e não tocar a trombeta e não for avisado o povo, se a espada vier e abater uma vida dentre eles, este foi abatido na sua iniquidade, mas o seu sangue demandarei do atalaia. Versículo 7, a ti, pois, ó filho do homem, te constituir por atalaia sobre a casa de Israel. Tu, pois, ouvirás a palavra da minha boca e lhe darás aviso da minha parte. Se eu disser ao perverso ou ímpio, ó perverso, ó ímpio, certamente morrerás, e tu não falares para avisar o perverso ou ímpio do seu caminho, morrerá esse perverso na sua iniquidade, mas o seu sangue eu o demandarei de ti. Mas se falares ao perverso para o avisar do seu caminho, para que dele se converta, e ele não se converter do seu mau caminho, morrerá ele na sua iniquidade. Mas tu livraste a tua alma. Tu, pois, filho do homem, diz à casa de Israel, assim falai vós. Ou seja, tu, pois, filho do homem, diz à casa da igreja batista Ágape, assim falais vós, visto que as nossas prevaricações e os nossos pecados estão sobre nós, e nós desfalecemos nele. Como, pois, viveremos? Diz-lhe, tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, não tenho prazer na morte do perverso, mas em que o perverso se converta do seu caminho e viva. Convertei-vos dos vossos maus caminhos, pois porque haveis de morrer, ó casa de Israel. Tu, pois, filho do homem, dize aos filhos do teu povo, a justiça do justo não o livrará no dia da sua transgressão, quanto à perversidade do perverso. Não cairá por ela no dia em que se converter da sua perversidade. Nem o justo pela justiça poderá viver no dia em que pecar. Quando eu disser ao justo que certamente viverá, e ele confiando na sua justiça, praticar iniquidade, não me virão à memória todas as suas justiças, mas na sua iniquidade que pratica, ele morrerá. Quando eu também disser ao ímpio ou ao perverso, certamente morrerás, se ele se converter do seu pecado, e fizer juízo e justiça, e restituir
esse perverso o penhor, e pagar o furtado, e andar nos estatutos da vida, e não praticar iniquidade, certamente viverá, não morrerá. De todos os seus pecados que cometeu, não se fará memória. Vou repetir, de todos os seus pecados que cometeu, não se fará memória contra ele. Juízo e justiça fez, certamente viverá. Todavia, os filhos do teu povo dizem: não é reto o caminho do Senhor, mas o próprio caminho deles é que não é reto. Desviando-se o justo da sua justiça e praticando iniquidade, morrerá nela. E convertendo-se o perverso da sua perversidade e fazendo juízo e justiça, por isto mesmo viverá. Versículo 20 e último. Todavia, vós dizeis: não é reto o caminho do Senhor, mas eu vos julgarei, cada um segundo os seus caminhos, ó casa de Israel. Aleluias. Amados, vai dando glória a Deus aí, amém? Amados, o que tem tirado as pessoas da igreja desanimado é a falta de uma palavra profética. Deus tem nessa noite uma palavra profética para a tua vida. Quem toma posse dessa palavra nessa noite? Hoje você vai entender porque algumas pessoas vieram a este culto. Eu não sei qual foi a sua perspectiva a esse culto. Eu não sei o que você tem buscado ao Senhor nessa noite. Porque do homem nada temos. Mas Pedro disse a um indigente: eu não tenho nem ouro e nem prata, mas o que eu tenho te dou. Jesus, levanta e anda. Nós não temos muita coisa aqui para oferecer para vocês. Mas o meu Deus, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, Ele tem para dar e dar com abundância aquilo que você veio buscar nessa noite. O que você precisa é colocar a tua fé em prática. É você colocar à disposição do Espírito Santo. É dar liberdade para que o Espírito Santo age na sua vida nessa noite. Mesmo que as portas se fecharam, mesmo que as coisas não tenham dado certo, mesmo uma enfermidade, uma doença que veio de surpresa. Eu não sei o que o irmão ou a irmã tem passado nos últimos dias. Mas o Senhor tem algo especial. Deus tem algo da parte dEle para entregar nessa noite. Hoje choveu o que tinha que chover, porque Deus tinha um compromisso com você aqui nessa noite. As lutas vieram no dia de hoje para você não estar aqui nessa noite. Mas Deus, Ele foi tirando cada impedimento para que você estivesse aqui nessa noite. Porque quando Deus quer tratar com alguém, quando Deus quer falar frente a frente com alguém, quando Deus quer nos confrontar, as coisas, os impedimentos são retirados. E as mãos do Senhor estão sobre a tua vida. E você está aqui nessa noite. Eu só quero ouvir o grito de júbilo só daqueles que têm a marca da promessa. Eu quero ouvir o grito somente daqueles que são remidos, lavados pelo sangue do Senhor Jesus. Eu quero nessa noite só ouvir um brado de aleluia, de glória a Deus, somente daqueles que são atalaias da casa do Senhor, somente aqueles que vão fazer a diferença na obra do Senhor, porque aquele que começou a boa obra é fiel para completar na tua vida. Aleluias. Está completando há quase 2 anos que eu vim para este ministério. E o Senhor nessa noite está aqui para nos confrontar. Porque há um certo tempo você estava numa determinada posição na igreja. Você tinha ministério. E Deus não ia trazer o Davi Sarça aqui domingo à toa. Para confirmar essa palavra que Deus já tinha colocado no meu coração. Para dizer a esta igreja que nós precisamos voltar na posição que Deus havia nos colocado. E o Senhor nessa noite nos confronta. Onde está a minha unção que eu havia dado? Onde está o primeiro amor que eu havia dado à tua igreja? Onde você colocou o teu ministério? Deus está nessa noite
para uma prestação de conta. Nessa noite, Deus quer nos requerer aquilo que nós deixamos de lado. E se tem algo que incomoda Deus, que entristece o Espírito Santo, é quando nós desprezamos aquilo que Deus nos dá, que é unção, autoridade, que é ministério. Amados, não foi homem que te levantou, não foi homem que te deu talento, dons, que deu ferramentas espirituais, mas foi o Senhor, o Todo-Poderoso, que um dia te escolheu, que um dia você se arrependeu dos pecados, um dia eu e você estava na perversidade, nós estávamos no lamaçal do pecado, até poucos dias nós estávamos lá no mundo, mas hoje Deus nos colocou numa posição chamada de atalaia do Senhor. Talvez o teu ministério não é estar aqui pregando, não é estar aqui ministrando louvor, mas Deus te deu um ministério muito grande, que é ser atalaia do Senhor. Muitas das vezes nossa igreja é chamada de uma igreja liberal, mas eles esqueceram que aqui tem atalaias do Senhor. Muitas pessoas nos confundem que por estarmos em determinados lugares somos fuxiqueiros, fofoqueiros, mas eles esqueceram que nós somos atalaias do Senhor, que nós zelamos pela obra do Senhor, e é por isso que essa obra que nasceu no coração de Deus, chamada Igreja Batista Água, está incomodando essa cidade, porque ela tem feito a diferença, ela tem atalaias do Senhor, que defende com unhas e dentes esta obra que é do Senhor. Aleluias! Oh, Xurimicanda, Arabassúria, Labacheia. Cadê o atalaia do Senhor? Volte para a tua posição nessa noite. É de lá que Deus te colocou. Não se arreda, não afasta daquilo que Deus te posicionou. Deus te colocou lá naquele trabalho, porque Ele te vê como atalaia do Senhor. Deus te colocou naquela empresa, porque Ele te colocou, porque você é atalaia do Senhor. Deus te colocou lá naquela escola, porque você é um atalaia do Senhor. E Deus nessa noite está dizendo, eu vou colocar pessoas em lugares que vão confundir os sábios, porque Deus usa a loucura do mundo para confundir os sábios. Deus vai começar a colocar pessoas, atalaias do Senhor, em lugares de posição, em lugares de autoridade, em lugares, em altares de honra, porque você é um vaso escolhido, você foi levantado para Deus, para ser atalaia do Senhor. Muitos são contra a política. Não, o lugar do atalaia também é na política. Deus tem levantado homens nessa geração, nessa nação, para denunciar a corrupção do país. É Deus colocando. Porque aquele juiz, não vou citar o nome, mas porque aquele juiz está sofrendo perseguição, porque é uma atalaia do Senhor. E se você tem sofrido também perseguição por causa do nome do Senhor Jesus, é porque Deus te levantou como atalaia do Senhor. Muitas pessoas ignoram esse ministério na igreja, e é o ministério mais importante, porque ser atalaia na época dos reis era a posição mais importante. Ser atalaia do Senhor era aquele que estava em cima do muro, tocando a trombeta, porque quando o inimigo apontasse, a função daquele atalaia era avisar para o rei, era avisar para todo mundo, para se proteger, porque o inimigo vinha. Era o maior cargo de confiança do rei. E você está aqui nessa noite como atalaia do Senhor, porque Deus confia em você, Deus sabe que você tem ministério, Deus sabe que você tem unção, Deus sabe que você tem uma chamada do Senhor, e é por isso que Deus te fez como atalaia do Senhor, para vigiar o pecado não entrar, para que a morte não entre, para que o juízo de Deus se cumpra. Essa é a função do atalaia do Senhor na igreja.
Muitas pessoas confundem ser atalaia, sentinela ou vigia, como fuxiqueiro e outras coisas mais, como X9, dedo duro. Não, amados, na igreja existem os atalaias do Senhor. Sabe para quê? Para zelar pela obra do Senhor, para não se contaminar, para que o arraial do Senhor, para que o lugar santo do santo não entre o pecado, a iniquidade, a perversidade, o adultério. Xerianda canta lamaneia. Deus está aqui para te levantar como atalaia do Senhor, não para denunciar o pecado, não para expor o pecador, porque Deus ama o pecador, mas Ele detesta o pecado. O verdadeiro atalaia do Senhor não é fuxiqueiro, ele denuncia pecado, mas ele ama o pecador, ele quer o bem da obra, ele quer o bem do pastor, da sua família, porque quando o pastor está bem, quando a liderança da igreja está bem, quando o ministério de louvor está bem, quando toda a igreja está bem, o fogo desce, Deus age, Deus abre o mar, Deus manifesta a tua glória. Aleluias! Hoje é um dia muito forte no mundo espiritual. Tem pessoas nesse exato momento no monte, não para orar, mas para oferecer oferendas a tantos demônios, para que essa obra se feche. Mas eles esqueceram que nessa noite, Deus convocou cada um de nós aqui, como atalaia do Senhor, para clamar e não reclamar, para clamar e tomar posição, porque essa obra é do Senhor, Ele nos confia, é meu papel, é minha função e sua, de proteger e zelar e cuidar como atalaia do Senhor, esta obra que nasceu no coração do Senhor. Deus levantou o pastor Wallace nessa cidade como profeta, como anjo dessa igreja, mas sozinho ele não consegue fazer a obra do Senhor. Deus precisa também de atalaias do Senhor. Deus também precisa de mim, de você, sabe por quê? Porque tudo que o inimigo quer, o primeiro alvo dele se chama atalaias. Sabe por que você tem passado por essas lutas, essa tribulação? Porque Deus está te chamando nessa noite, não para amanhã, mas para agora, para você voltar na posição que você era. Porque quando você teve um encontro com Deus, eu não sei de que forma que você encontrou com Jesus. Muitos vêm pela dor, muitos vêm pelo amor. Mas Deus te chamou e você teve um encontro com Ele. Se eu colocasse esse microfone nas mãos de cada um aqui, nós íamos rir, alegrar-se, mas também a gente ia chorar. Porque muitas pessoas estão só aqui, porque foram tratadas um dia por Deus. Tem muitas pessoas aqui que Deus deu grande livramento em acidentes trágicos, que se Deus não tivesse propósito na tua vida, você não estaria aqui agora. Deus já curou pessoas aqui de enfermidades incuráveis, mas você está aqui nessa noite para Ele fazer de você uma atalaia do Senhor. E o atalaia do Senhor, ele não pode dormir, porque ele tem que estar atento. Ele precisa estar atento para que o inimigo não venha e destrói. Eu quero dizer aqui para quem é líder de ministério, você é o atalaia do Senhor no seu ministério. Você é responsável por o que entra e sai do seu ministério. Começa a partir de hoje tapar as brechas, porque a função do atalaia é tapar brechas. É você zelar por aquilo que Deus confiou em você. Deus te deu dons, talento para isso. Deus te deu unção, que é a capacidade de Deus, para você zelar. Não deixar que o espírito de contenda, de divisão, entre dentro do teu ministério. Para que a fofoca, o fuxico não entre dentro do teu ministério. Porque uma estratégia que Satanás usa é infiltrar dentro dos ministérios para desestruturar. Mas nessa noite eu digo uma palavra profética. Assim como Deus levantou o profeta Elias, Deus vai levantar profetas Elias aqui nessa noite. Sabe para quê? Para denunciar a mesa de Jezabel.
Não permita que servo do Senhor se senta à mesa de Jezabel, se venda por qualquer coisa. Nesse exato momento, muitos estão assistindo novela, isso também é mesa de Jezabel. Muitas pessoas nesse exato momento não estão onde a atalaia deveria estar aqui numa posição de atalaia do Senhor, mas estão na mesa de Jezabel. Mas nessa noite a mesa vai virar, Jesus vai te honrar, assim como Abadias sustentou 50 profetas com pão e água na cova. Deus te levanta nessa noite, saia da tua caverna e ocupe a posição que Deus te levantou. Oh Deus, aleluias, Deus vai cair fogo sobre o teu ministério nessa noite. Deus hoje responde a tua oração. Faça como Davi Sarce disse: para de reclamar e passa a clamar. É função de atalaia do Senhor. Deus te deu esse ministério, então zela por ele, porque senão Deus troca a atalaia. Eu e você é substituível, sim. Deus põe quem Ele quer, Ele tira quem Ele quer, porque Ele põe reis e abate reis, Ele coloca príncipe e coloca. Ninguém esperava que aquela presidenta sairia um dia, mas foi só o povo clamar, Deus tirou. Deus tem suas formas loucas de agir que nós não entendemos. E Deus está fazendo um reboliço nessa nação. Eu já posso ver o agir de Deus nesse processo. Deus está preparando e levantando atalaias do Senhor, que vão ocupar posições onde ninguém imaginaria que crente iria ocupar. Porque Deus te levantou e Ele vai colocar onde você colocar. Onde Deus mandar, pode ir, que é Deus mandando. Se você sentir paz, pode tomar decisão, porque Deus só quer uma atalaia para estar naquele lugar. Porque o que nós temos, a função nossa é ganhar os perversos, é ganhar os ímpios. E eu queria dizer para vocês, o que é um ímpio, o que é um perverso? A palavra perverso vem de porverso, ou seja, a pessoa que é perversa, o ímpio, ela acha que pode agir da mesma forma que ela quer, ela é autossuficiente, ela acha que o carro que ela tem é ela que ganhou, ela conquistou, ele acha que a casa que ele tem é ele que conseguiu com as suas forças. Não, amado, tudo que eu tenho e você tem, é Deus que deu, é Deus que permitiu, é Deus entregando, aleluias. Para de misturar, para de se comparar com o ímpio, porque o crente ele constrói na rocha, o ímpio constrói na areia. Se ainda não aconteceu na tua vida, é porque Deus está construindo na rocha, que é Jesus. Demora mais, mas quando o vento vem, não leva. Mas o ímpio, ele constrói a casa da noite para o dia. Mas quando o vento vem, quando o divórcio vem e arrasta e leva tudo. Mas quando nós oramos e Deus vai construindo o casamento, vai construindo nossa família, nosso emprego, Deus vai agindo aos poucos, porque é para durar para sempre. O rico, o ímpio, o perverso, ele tem riqueza. O crente tem prosperidade de Deus. A prosperidade não é a prosperidade financeira, mas é a prosperidade espiritual. E é onde que muitas igrejas estão confundindo, pregando um evangelho fajuto, um evangelho enganador, onde a pessoa vem e aceita Jesus e passa uma semana revolta com Deus, porque as coisas de Deus é no tempo dele. E o perverso, ele tem um conteúdo próprio. Tudo gira em torno do umbigo dele. Um dia eu e você foi perverso. Nós achávamos que não precisava de Deus. Aquelas idolatria barata. Achava que aquilo ali ia resolver nossas soluções. Eu por 20 anos fui a Romaria a pé. Você está rindo que não foi você, Xará. Andar 80 quilômetros carregando uma mochila de não sei quantos quilos. Era pilha, lanterna, pão de salão, não sei tanto... cheiro de éter, tanta coisa, para chegar lá e nada. Mas quando Deus tem uma obra, quando Deus levanta, quando Deus tem propósito na nossa vida, Deus ele nos resgata da idolatria, Deus nos resgata da pior coisa, da pior lama, do pior perversidade e nos torna como justos. Hoje os púlpitos precisam pregar mais sobre pecado, mais sobre morte e mais sobre juízo.
porque o pecado nos leva à morte espiritual, porque o salário do pecado é a morte. E isso nos acarreta um juízo de Deus. Tanto o justo como o ímpio vão ser julgados. Mas há uma diferença daqueles que servem a Deus e aqueles que não servem a Deus. Eu queria te dizer nessa noite, Deus nessa noite está levantando atalaias do Senhor. E a função do atalaia é ganhar os ímpios para o Senhor Jesus. É por isso que Deus não permitiu que eu e você fosse para a glória ainda. Porque Ele sabe que nós temos muito a fazer nessa terra. Nós temos muito a fazer nesta terra. Nós temos uma missão a ser cumprido. E por que você já desistiu? Você assumiu o ministério ontem, já quer largar hoje? Deus vai prestar conta dos nossos talentos. Caça de multiplicar seus talentos. Quem tem um talento passa a multiplicar para 2. Deus te levantou. E onde Ele te levantou, obedeça. Obedeça a voz de Deus. Em 2007, eu cheguei do meu trabalho. Na época eu era vice-diretor de uma escola. E trabalhava como comprador para 4 farmácias. A minha vida era sair 6 horas da manhã e chegar 10 horas da noite. A minha filha mais velha, que hoje está com 9 anos, eu não vi ela crescer. Os 2, 3 primeiros anos dela eu não vi. Eu chegava em casa, saía de casa ela dormindo, eu chegava em casa ela dormindo. Eu era um estranho dentro de casa para minha filha. E Eclesiastes 3 vai falar da vaidade do trabalho. Talvez você afastou do seu ministério em função do teu trabalho. Trabalhar dignifica o homem, é muito bom. Mas quando o trabalho, ele passa a se tornar primeiro plano na nossa vida, e a palavra do Senhor diz que buscai primeiro o reino e as demais coisas, e a gente inverte esse versículo. A gente quer que Deus primeiro acrescenta na nossa vida, para depois buscar o teu reino. Há uma inversão de valores na nossa vida espiritual. Você quer que teu ministério cresça, que a sua vida espiritual cresça. Começa a inverter e seguir esse versículo. Buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça. E vocês verão Deus acrescentando em todas as áreas da tua vida. Você não vai precisar correr atrás do vento, porque aquele que corre atrás do vento, atrás do dinheiro, é ímpio, é perverso. E você, Deus te vê nessa noite como justo. Deus te vê nessa noite como justo, e é uma promessa do Senhor: enquanto Deus vê um justo na tua casa, nenhuma maldição chegará até tua casa, aleluias. Sabe por que não aconteceu o pior com a tua parentela, com teu filho que está desviado? Porque Deus te vê como justo. Então continua como atalaia da tua família, continue como atalaia da tua casa, do teu trabalho, porque vão vir as setas que voam de dia e de noite, mas nenhuma delas vai tocar no meu ungido, porque você é atalaia do Senhor, e quem é atalaia do Senhor tem a marca da promessa. Quem é atalaia do Senhor tem a marca da promessa. Você não vai ser confundido. Aleluia! Alessandra, vem aqui, faz essa função para mim, porque é um dom que Deus te deu. Então faz de conta que aqui tinha um castelo, tinha um muro bem alto. Como ele é muito alto, não vai precisar do muro. Ele já está na posição de atalaia. Ele agora vai começar a tocar a trombeta que os atalaia tocavam. Isso é profético, amados. Isso é profético, eu vou explicar daqui a pouco. Daquele jeito lá. A trombeta vai tocar. O mundo quer entrar dentro da igreja.
Aleluias. Essa é a sua posição quando a trombeta tocar. Põe-te em pé que falarei contigo. Tem muitas pessoas esperando Deus falar com elas. E nessa noite talvez Deus não fale com você aqui nessa noite. Deus não vai usar ninguém, nem um pregador para falar com você. Mas ao chegar em casa, ao entrar no quarto, Deus vai falar com pessoas aqui nessa noite. Deus vai começar a falar com pessoas aqui nas madrugadas. Muitos não estão entendendo porque estão perdendo noites de sono. Deus nessa noite Ele quer te selar com o Espírito Santo. É noite de renovo espiritual. E há uma canção. Uma canção que quando eu cantei pela primeira vez, quando eu ouvi pela primeira vez, quando eu entrei num culto como este. Talvez entrou pessoas aqui que é a primeira vez. E eu não sei qual louvor que eles prepararam. Mas havia uma música que até hoje me marca. E essa canção eu ouvi ela pela primeira vez. Chama Tua Unção. Talvez o que você está precisando é de unção. Eu confesso que fiz um esboço aqui de 4 páginas. Quarta-feira eu passei a noite no hospital. E lá tinha o meu tio com o fêmur quebrado. Tinha mais 2 jovens que foram acidentados, braço quebrado, ainda não tinha feito cirurgia, perna quebrada. E eu ia pregar hoje. E a gente estava na enfermaria do SUS. E naquela madrugada eu não tive como nem pregar o olho nem um minuto. Mas eu entendi que Deus estava me levando ali naquele lugar para sentir na pele o que é ser um atalaia do Senhor. Eu estou aqui hoje nesse púlpito pregando para vocês, apesar que estou com temor e tremor, mas é mais fácil do que ser um atalaia no hospital. Do que estar às 4 horas da manhã para 3 jovens que iam fazer uma cirurgia. Estar dando banho neles, porque havia um enfermeiro para um corredor tão grande, homem. E ali, eu 4 horas da manhã ajudando o enfermeiro a dar banho naquelas pessoas com o braço quebrado, perna quebrada. E ali Deus me tratou porque em 2007 eu cheguei em casa, lá ia começando a dizer que trabalhava numa farmácia. Eu não tinha tempo para a família, não tinha tempo para Deus, eu não ia para a igreja. Eu tinha 2 anos de casados, nem 2 anos, a minha filha tinha 9 meses, estava amamentando. E eu cheguei em casa com uma dor forte nas pernas, muito forte. E desencadeou uma cãibra, mas tão forte, que aos poucos a minha medula foi comprimindo e eu tive uma paralisia total da cintura para baixo. E eu achei que aquilo era passageiro, que ia passar. Mas foi passando um dia no hospital, 2 dias, 3 dias e nada. No 5º dia, o médico chamou a minha esposa na sala dele e disse: teu esposo não vai andar mais. Ele está com uma doença rara chamada esclerose múltipla. O alto grau de estresse que eu vivia na época com 27 anos de idade, hoje eu estou com 37. A idade desse irmão que o Facebook denunciou nessa semana. Foi aniversário dele quarta-feira. E eu fiquei triste porque eu achei que era mais novo do que ele. Mas sou mais velho do que 2 meses. Então com 27 anos, então está fazendo 10 anos que Deus me curou dessa paralisia. Aquilo que o médico disse que não ia andar mais, eu não ia importar, porque eu já tinha aceitado aquilo, porque a única coisa que me confortava é que aquilo não estava acontecendo nem com a minha esposa. Ela está ali chorando porque ela sabe o que ela passou. Não é porque eu fiquei 3 meses paralítico, ela me abandonou, ela separou de mim. E talvez você está a ponto de separar, de jogar tudo para cima, aquilo que Deus te deu de mais importante. O maior patrimônio que um homem pode ter é a sua família. Não é o carro, não é casa, não é fazenda, mas é a família. Vem aqui, Eliana.
E ela tinha todos os motivos, recém-casada, e eu com 27 anos de idade, imagina recebendo um salário de aposentado por invalidez, proporcional. E eu lembrava que eu não ia poder correr com as minhas filhas, que eu não ia poder ter mais filhos. E eu pedi a Deus uma filha, Deus me deu 2. Tudo que eu pedi Deus não me deu, mas Ele deu de melhor. O pouco que Deus me deu, Ele deu. E talvez você está querendo entregar tudo, jogar tudo para cima, o seu trabalho. Talvez você não está suportando, quer pedir conta no seu trabalho. Não é hora disso. Deus está falando com pessoas aqui nessa noite, não é hora de tomar decisão. Você é a atalaia do Senhor, Deus precisa de você onde você está. Dê tempo a Deus, no tempo certo, Deus vai te honrar no lugar certo. Deus vai te colocar, você que é jovem, você vai ver seu nome nos primeiros lugares dos vestibulares. Deus vai te honrar como o melhor funcionário daquela empresa. Deus vai te honrar naquilo que você faz como o melhor dessa cidade. Nós estamos vivendo um momento de instabilidade, mas quem governa a minha vida, a sua vida é Deus. Deus nos deu um ministério e hoje estou aqui de pé pregando a palavra do Senhor. Eu podia estar de cadeira de roda, podia ainda estar no mundo, na perversidade do mundo. Eu podia ter ignorado naquela noite quando Deus me curou. Eu poderia ter arrependido daquilo que eu falei para Deus, que um dia eu queria ser um pregador da palavra dEle, que eu queria ser uma atalaia do Senhor. Só Deus sabe da forma que eu cheguei a essa igreja 2 anos atrás. E antes da gente cantar Tua Unção, dá para ser a Tua Unção? Não tem problema mudar o repertório, não? Mas eu queria que você me ajudasse a cantar um pouquinho sobre essa canção que fala da conversão. Oh, quão cego andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Mas do céu Ele desceu e seu sangue verteu para salvar um tão pobre pecador. Quem já aceitou Jesus conhece essa canção. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abriu, e agora me alegro em sua Jesus é nossa luz. Aleluia. Levanta teu braço, entrega a tua vida a Jesus nessa noite. Vem aqui para frente, vem para o altar do Senhor. Aqui é lugar de atalaia. Aqui é lugar de atalaia do Senhor. Foi ali pela fé que meus olhos abriu, e agora sua luz.